Então, esse foto que está circulando, você tem como pôr em frente da câmera depois, como todo mundo já viu. Esse foto é de Tulku Arik. Eu estava comentando que Tulku Arik foi um dos professores raiz do Chargye Rinpoche. Ele passou a maior parte da vida dele em retiro, lá no Tromgyi Gompa. Apareceu. Um pouquinho mais. Uhum. Lá no Tromgyi Gompa, na Kham, no Tibete Oriental. Tibete Oriental. Acho que aquelas pessoas não viram. E Já passou. então tem uma história aqui, tem muitas histórias sobre a vida dele, mas tem uma história aqui que eu gostaria de ler para vocês hoje de manhã, que é um exemplo de uma pessoa que realmente transformou o coração dele. As vidas de muitos bodhisattvas contemporâneos também são um exemplo do caminho do serviço altruísta. Um grande lama de minha família, é Chargye Rinpoche falando, Tulku Arik, entrou em retiro muito jovem, com 11 ou 12 anos. E assim permaneceu até por volta dos 25 anos. Depois passou um ano no monastério e retornou ao retiro, saindo apenas ocasionalmente para mendigar comida. Graças à sua extraordinária realização meditativa, as qualidades de Tulku Arik eram visíveis e as pessoas percorriam longas distâncias para receber a sua bênção. A cada 3 anos, ele permitia, por um período de 1 semana, que as pessoas se sentassem com ele. Elas podiam vê-lo por apenas um momento. Se tivéssemos concordado em abster-se de qualquer ato de matar, incluindo fumar, caçar e pescar. Eles podiam vê-lo por apenas um momento, se tivessem concordado em abster-se de qualquer ato de matar, fumar, caçar ou pescar. A região que circundava o seu local de retiro passou a ser considerada como um santuário pleno de paz para todos os seres. Até hoje está lá preservado e as pessoas fazem peregrinação. Uma cabana muito simples. Conforme foi se espalhando a notícia de sua bondade e realização, as pessoas começaram a fazer peregrinações até a montanha onde ele habitava, e lá deixava oferendas. Mas Tulku Arik raramente as tocava. De um saco enorme, ele tirava apenas uma porção mínima e deixava o restante para a comunidade de pobres que se reuniam naquela região e se alimentava daquelas oferendas. Jamais aceitou dinheiro. Ele nem mesmo tinha uma muda de roupa. Em 1959, quando os chineses prendiam os lamas e procuravam os membros da resistência tibetana, encontraram Tulku Arik em retiro. Ataram suas mãos, prenderam-no a um cavalo montado por um cavaleiro e o arrastaram para uma prisão. Nessa época, ele já era idoso. Acho que ele estava mais velho do que esse foto, porque esse foto foi feito antes da invasão, porque ele nunca foi para Índia. Então ele estava mais velho do que isso. Ele estava idoso, muito magro e incapaz de se manter em pé. Cada vez que ele caía, ele era arrastado. Em um vilarejo ao longo do caminho, as pessoas o reconheceram imediatamente. Embora fosse perigoso demonstrar devoção a um lama, os aldeões, assim mesmo, correram até ele, chorando e criticando amargamente os chineses. Quando tentaram tratar das suas feridas, Tulku Arik disse: "Por favor, não se preocupem comigo. Ajudem o soldado que estava segurando a corda. Ele está com bolhas nas mãos por ter me arrastado."
O quadro de funcionários das prisões era composto pelos chineses mais temidos e por seus aliados tibetanos. Estes colaboradores tibetanos, com raiva de seu próprio povo, torturavam os lamas. No primeiro dia de prisão de Tokoardik, os guardas foram cruéis, mas ele enfrentou essa ferocidade com tal bondade que no dia seguinte começaram a tratá-lo e os outros prisioneiros com mais gentileza. Pelo simples fato de estar perto dele, seus algozes se transformaram. Entre os detentos estavam presos políticos que tinham muitos queixos contra os chineses, assim como criminosos embrutecidos, cujo ódio se estendia tanto aos reclusos quanto aos guardas. Com seu exemplo, Tokoardik, apesar de envelhecido e frágil, salvou a todos de tortura das emoções venenosas. E as condições melhoraram dos dois lados das grades. Aquela prisão, que era conhecida por sua brutalidade, passou a ser uma exceção à regra. Com o tempo, Tokoardik mudou de prisão várias vezes, e onde quer que fosse, irradiava compaixão. Isso não passou despercebido aos chineses, que finalmente o soltaram, dizendo: um lama assim não é um problema para nós. Esta é a influência de uma pessoa com bom coração e motivação pura. Também o Rinpoche acrescentava nessa história que os chineses falaram que não tinha mais como manter ele na prisão, porque em qualquer prisão que eles colocaram ele estragava a prisão. Então, finalmente soltaram ele. Esta qualidade de bom coração é a essência do voto Bodhisattva na tradição budista. O compromisso de liberar todos os seres do sofrimento, levá-los à felicidade incessante e empregar os métodos espirituais que nos permitem fazê-lo. A base desse voto é a bodhicitta, o desejo compassivo de alcançar a iluminação, para levar todos os seres a esse mesmo estado. Em essência, a bodhicitta significa que o apego ao eu e os interesses próprios cede lugar a uma preocupação contínua com os outros. Quem quer que tenha gerado bodhicitta, mesmo por um instante, não é mais um ser comum. Passa a ser um filho dos Budas e a deleitá-los, pois não há melhor forma de servir ou de fazer oferendas aos seres iluminados do que criar a bodhicitta. A motivação ideal para receber esses ensinamentos e colocá-los em prática é a de revelar totalmente nossa verdadeira natureza, para que possamos proporcionar benefício ilimitado. Tal motivação é altruísta, pura e sublime. Quanto mais ela estiver presente, maior será o alcance e o poder das ações. Os tibetanos têm um ditado: o dançarino deve seguir o ritmo do tambor. Manter a motivação pura em sua vida confere beleza, poder e inspiração à dança e assegura benefícios verdadeiros e duradouros. O treinamento como um Bodhisattva oferece muitas ferramentas para que você proceda exatamente assim. Ele deve servir como um espelho no qual examinamos nossa motivação, impulsos e conduta, e não como uma janela através do qual vemos e julgamos os outros. Precisamos nos avaliar e transformar para reconhecer a nossa verdadeira natureza e aperfeiçoar o modo de expressá-la por pensamentos, palavras e ações. Este treinamento não é baseado em uma fé cega e será bem-sucedida se tivermos uma compreensão profunda dos seus princípios, o que só se consegue com a contemplação minuciosa dos ensinamentos. Portanto, façam perguntas. Essa é a tarefa de vocês.
cabe ao professor tentar respondê-los e tornar os ensinamentos mais claros e acessíveis e totalmente aplicáveis a vocês e às suas vidas. Então, amanhã é um grande dia aqui no Brasil e todo mundo não, mas muitas pessoas estão um pouco ansiosos, agitados, algumas pessoas raivosos, algumas pessoas discutindo, poucos casos, mas também algumas pessoas agindo com violência. Então, vamos nós aqui, sejamos focos de paz e de luz. Nós vamos apaziguar as pessoas. Nós não vamos discutir. Nós vamos praticar tolerância pela opinião e pela visão dos outros. Porque, afinal, isso é democracia. Se nós não toleramos mais pessoas que têm ideias diferentes, a nossa democracia está nos últimos pés. Então, nós, como praticantes, vamos ser um exemplo. E vamos rezar muito que a eleição amanhã seja pacífica e que, mesmo se nós não concordamos com o resultado, que seja pelo bem maior.